Olá a todos e sejam bem-vindos de volta. Já que vieram com esse papo de volta Dunga, vamos voltar lá e dar uma olhada numa revista no tempo do Tetra. Está no ar mais um episódio esculhambado de História Revista. Ação Games 61, junho de 1994, quando o Brasil ainda era tri e essa Copa nem tinha começado ainda. Até o plano real ainda dava os primeiros passos, podemos ver bem aqui no seu preço de 3 URV. Unidos roubaremos vocês, aquele lema dos políticos. Ah, moleque. Vamos ver aqui, os novos videogames de 32 bits. Super Street Fighter 2 é um preview, parece Aladdin, mas é Space Ace. E de graça veio uma tatuagem pra torcer na Copa. Veio uma só e eu colei essa parada aí no meu braço. Lembro que levou 2 semanas pra esse negócio largar da minha pele. Esfreguei até com sabão em pó, com uma escova de plástico. Aí ficou ferido, ficou irritado ao redor. E esse negócio não saiu, tive que esperar mesmo soltar pedaço por pedaço. Eles devem ter feito isso com tinta de parede misturado com alguma coisa também. Uma merda isso, deixou meu braço coçando. Falando na Copa, vamos virar a primeira página e já achamos a propaganda do jogo oficial. Esse ainda era da Westgold. Eles é que faziam os jogos oficiais das Olimpíadas também. E o FIFA ainda era um jogo novo, eles tinham acabado de lançar o primeiro. Foi só a partir de 98 que a coisa virou isso que conhecemos. Agora, começar o programa, vamos. Aqui nessa página nós temos as notícias dos 32 bits que falaram lá na capa. O primeiro de todos tem o aviso da Sony que vai lançar o seu ainda esse ano. Para manter o mistério do que se trata, só tem uma foto do seu primeiro jogo, o Ridge Racer. Não se trata de uma versão preliminar, ou protótipo, ou alguma coisa do tipo. Esse jogo da foto na verdade se chama Driver's Eyes, Olhos do Piloto. Jogo da Namco, que era de Fórmula 1, que eles lançaram em 90 e que usava 3 monitores. Esse era bem simulador, mas simulador mesmo, extremamente realista para sua época. E nunca foi lançado para nenhuma versão caseira, não lançaram para o PlayStation como tentaram insinuar por aqui. E também nenhum emulador roda esse negócio direito. Já são 24 anos do seu lançamento e esse jogo ainda é uma incógnita. Mas isso esperamos que mude ainda. Vamos ver o que mais tem aqui de 32 bits. A Nintendo, que não quer fazer um videogame tradicional do tipo que é ligado na TV, terá telas de cristal líquido, fone de ouvido e a famosa realidade virtual. Esse é o garoto jogador que ainda vai acontecer e vai virar para a história. De forma negativa, mas vai entrar para a história. A última notícia aqui fala que a Toshiba conseguiu uma licença para fabricar o 3DO. Foi aquele papo de que a companhia 3DO criou o videogame e liberava a licença para que outras empresas fizessem o seu próprio. E era lá nos detalhes pequenos que cada uma fazia sua mágica. Aquele que era daquela empresa vinha com alguma coisa que aquela outra não tinha. Em alguns casos era compatibilidade com seus jogos. Ele fazia todas as coisas, mas não rodava nenhum jogo por causa de um problema interno. Dá pra ver que o 3DO teve uma vida difícil fora dos jogos também. Como temos tempo hoje, queria mostrar de novo uma parte da sessão de cartas. Primeiro com o Clayton Damasceno de Fortaleza. Ele cobrou da Klein que fizessem o Mortal Kombat 2 do Super Nintendo com tudo que temos direito, sem os cortes do Mortal 1. E na outra página tem o Guilherme Nunes, lá de Campinas. Ele quer saber se o Master System vai ter ou não o seu Street Fighter. Como bem sabemos, eventualmente o Mortal 2 do Super Nintendo saiu e fizeram um ótimo trabalho nesse jogo. E também sabemos que o Master System teve o seu Street Fighter depois. Então, se vocês estiverem aí, Clayton, Guilherme, digam as suas opiniões sobre esses jogos. É tipo prestação de contas 1000 anos depois. Digam aí se gostaram do Mortal 2 do Super Nintendo e do Street Fighter do Master. Queremos ouvir os leitores. Agora vamos para algo parecido lá na seção de previews. Super Street Fighter 2 nos 16 bits. Pelas fotos estava bonito mesmo. Ainda não sabíamos das coisas que eles fizeram com o jogo mesmo, que só mesmo quando for lançado. Tipo que o Super Nintendo não tinha o narrador e que o Mega Drive veio com algumas opções a mais. A análise completa desses dois jogos foi feita no episódio 9, lá no começo do programa, ainda em 2012. Se tu quiser se arriscar e assistir, o link vai aparecer no final do programa numa parada que vou testar hoje que quero ver se dá certo.
E para complementar mais ainda, tem o vídeo lá do Celso, do Defenestando Jogos, que ele e um amigo compararam as versões do Super Nintendo e do Mega lado a lado. Ligaram as duas, uma do lado da outra, e debateram isso. Esse vídeo e o canal são muito recomendados. O link tá aí também. Mas vamos combinar, assistam depois. Nós ainda temos algumas coisas para ver aqui nessa edição. Tipo os lançamentos do mês, em que nós vamos ver direto o jogo da capa, Space Ace no Super Nintendo. Alguém não prestou atenção na diagramação e colocou uma foto em cima da palavra universo bem aqui. Como bem sabemos, o Space Ace vem do Flip, é um jogo filme. Ele usa o mesmo esquema do Dragon Slayer, é muito similar mesmo. Coloca o jogador só mesmo para dar os comandos de Quick Time Event na hora certa, e para chegar nisso tem que jogar várias e várias vezes e descobrir quais são os comandos e decorar a ordem, e assim eles ganham uma grana e o jogador fica bom nesse aqui. No caso do Super Nintendo aqui, é óbvio que não se trata da mesma coisa de desenho animado do original. Virou um jogo de ação com um pouco de plataforma e as fases são baseadas nas cenas, do mesmo jeito que fizeram com o Dragon Slayer depois. O Super Nintendo e o Nintendo 8-bit receberam jogos de ação que ficaram bem diferentes do original. E ainda teve uma versão feita anos depois no 128-bit, que é tudo em 3D e que veremos futuramente num episódio que vai passar ainda. Falando em dragão, na próxima página tem o Rei dos Dragões no Super Nintendo. King of Dragons, um hack and slash ou espada de rua que vem direto do Flip, lançado em 91 e adaptado 3 anos depois. É da placa CPS-1 e com isso o resultado ficou bem fiel, pouca coisa foi cortada. A única coisa que realmente se perdeu foi que no Flipper dava para ir 3 jogadores ao mesmo tempo, agora só pode 2. Continua a progressão com o esquema de RPG de ganhar experiência e melhorar os personagens conforme tu vai batendo neles. Não confunda esse jogo com Knights of the Round, que lançaram na mesma época e que também tem um esquema de RPG e 3 jogadores ao mesmo tempo. Esse é com a turma do Rei Arthur, e ele é mais porrada e menos RPG. Ambos são muito recomendados, esses 2 jogos são bons mesmo. Depois desse tem o Super Bomberman 2, nunca tive a oportunidade de jogar. Tinha lá o primeiro que todo mundo jogava lá na rua, era sucesso mesmo. E aí os anos passaram, vi pelas revistas que aconteceram novos lançamentos, e só mesmo quando chegou o Bomberman 4 foi que apareceu outro lá na rua. E até essa época o pessoal jogava sem parar o Bomberman 1. Era um jogo que realmente nunca saía de moda. E aqui no 2 sempre tive a impressão de que tinham mudado para um negócio de passar de fase mais variado, com os cenários sendo de vários tipos e não só um grande quadrado. Se fizeram direito deve ter ficado bom. Só que muito melhor do que ele parece que é aqui nessas fotos. Ao seu lado nós vamos ver o Dream TV, TV dos sonhos. Nunca ouvi falar e não sei do que se trata. Depois disso, um grande lançamento, Mortal Kombat 1 no Mega CD. Nesse caso aqui vou fazer um pouco diferente. Em vez de falar sobre o jogo aqui no episódio, gravei um gameplay dele que vai entrar no ar ao mesmo tempo que esse episódio aparecer. E aí vai ser aquele negócio de ir jogando e falar sobre as coisas lá. Mortal Kombat é um daqueles jogos que um episódio esculhambado é pouco para se fazer justiça. Então, quando acabar com esse episódio aqui, corra lá no link que está na descrição, ou aqui na tela, ou sei lá onde é que vai estar, para dar uma olhada aqui nesse Mortal Kombat no Mega CD. Não ficou tão longo assim, vale dar uma olhada nele. Vamos continuar com mais Sega, como se já não fosse o mês Sega Tema. Streets of Rage 2 no Master System. Um jogo bem diferente da primeira conversão, que a primeira coisa que pensei foi como é que eles vão fazer os 3 botões do Mega Drive no Master System que tem 2. E a saída que acharam foi fazer o botão do golpe especial sendo os 2 ao mesmo tempo. Sendo que apertar ataque e pulo ao mesmo tempo já era um comando ocupado. Era o ataque para trás, um movimento de defesa. Aí deu que para fazer os golpes especiais era preciso apertar também a seta e 2 botões. E aí nisso já entra que tem que fazer comando, já fica complicado, mas como sempre, isso não foi motivo para não lançarem um jogo. Esse que fez tanto sucesso. Dá para ganhar mais um dinheiro lá no Master System. Resolveram a questão do controle com essas combinações de botão e seta, e o resto ficou no mesmo pé, só que mais lento, tudo reduzido e sem o Max, um dos novos personagens que era o fortão da equipe. O que não é de se estranhar, ele devia ser o maior personagem do jogo, o que tem o maior boneco, o que ocupa mais memória.
Então, pode cortar. E aí o jogo tem só 3 mesmo para escolher. Na página seguinte, The Seventh Guest nos PCs, o sétimo convidado, bem no estilo dos outros jogos que fizeram sucesso na época. Aproveitaram bem a capacidade de guardar os dados no CD e encheram de filmes, de CG. E o jogo mesmo é uma série de resolução de puzzles. Tudo na medida certa e altamente desafiador. Fez um sucesso incrível para sua época. Temos que levar em conta que ele foi lançado só em CD. E nessa época pouca gente tinha, pelo menos o leitor de CD e um computador que fosse potente bastante para rodar isso e o kit multimídia, para poder assistir ao vídeo e ouvir as músicas. Teve uma sequência que se chamou 11th Hour, falei igual o Schwarzenegger agora. A 11ª hora, vamos falar o título em português. E também, se não me engano, um dos 2 jogos, ou ambos, foram lançados aqui no Brasil dublados ou pelo menos legendados. Se foi o caso ou não, de qualquer jeito já é o final do episódio de hoje. É esculhambado, é mais curto, e lembre-se que ele continua lá no gameplay do Mortal Kombat do Sega CD. O link está aí na descrição e os outros que citei durante o vídeo também estão lá na descrição. Espero não ter esquecido de fazer isso. E não percam, sexta-feira tem a última parte do mês Sega Tema. O tema é surpresa. Agora é com vocês. Deem lá um clique na curtida se curtiu, não curtir se não curtiu, comentário, compartilhada e aquelas coisas todas. Esta foi a Ação Games 61, junho de 1994. Obrigado por vir aqui nos Stones novamente. Fica um abraço a todos e até a próxima. Thank you.